Policarpo de Esmirna foi mais uma vítima do Estado reprimindo as liberdades individuais. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Carlos Borges, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turgunia. Não é novidade para ninguém que os cristãos foram perseguidos por muito tempo, principalmente durante os primeiros séculos depois da morte de Cristo. No início do século II, o imperador romano Trajano respondeu a uma correspondência de Plínio II. Caio Plínio Cecílio II, conhecido como o Jovem, governava a Bitínia, na costa norte da Turquia, no ano de 111. Ele estabeleceu uma política estatal contra os cristãos que durou todo o século. A lei era a seguinte: se uma pessoa acusava alguém de ser cristão e ela negasse a abandonar a sua fé, então sofreria castigos inimagináveis. Entretanto, se ninguém os acusasse, o Estado não deveria empregar seus recursos para persegui-los. Ou seja, a simples acusação levava a pessoa a sofrer as consequências se não negasse a sua fé. Em outras palavras, não havia julgamento. Afinal, qual o crime que ela havia cometido? Quase 100 anos mais tarde, o advogado cristão Tertuliano, no norte da África, fez o seguinte comentário acerca da decisão de Trajano ainda vigente. Ó, sentença necessariamente confusa, nega-se a buscá-los como inocentes e manda castigá-los como culpados. Tens misericórdia e és severa, dissimulas e castigas. Como evitas então censurar-te a ti mesma? Se condenas, por que não investigas? E se não investigas, por que não absolves? O Estado sempre foi opressor, ontem e hoje, e sempre atenta contra a liberdade das pessoas, seja liberdade financeira, de crença, de pensamento ou simplesmente de existência. O faraó, acerca da liberdade do povo de Israel, disse a Moisés: pode adorar seu Deus, mas apenas dentro do meu estado. No ano 155 ainda estava vigente a referida política de perseguição aos cristãos. Eles não eram procurados, mas se alguém os delatava e se negavam então a servir aos deuses romanos, era necessário castigá-los. Sempre o Estado se repetindo como farsa. Troque a palavra cristãos por qualquer outra e verá como isso ainda é verdade hoje em dia. Podemos usar as palavras conservadores ou não vacinados. A atualidade está repleta da mesma opressão da divindade-Estado que exige adoração incondicional, e qualquer tipo de contestação é tratada com castigo, sem qualquer tipo de julgamento. Agora falemos de Policarpo. Ele ainda era bispo de Esmirna quando um grupo de cristãos foi acusado e punido pelos tribunais estatais. Aplicaram-lhes os mais dolorosos castigos. Aquela era uma péssima época para ser inimigo do Estado. Afinal, eles tratavam velhinhos com a Bíblia na mão da mesma forma que terroristas radicais, capazes de destruir as instituições estatais. Policarpo foi então denunciado. Quando soube da notícia e ante a inexistência dos membros de sua igreja, saiu da cidade e se refugiou nas plantações próximas. Depois de alguns dias, quando os que o buscavam estavam a ponto de encontrá-lo, fugiu para outra fazenda. Mas quando soube que um de seus seguidores, ao ser torturado, havia dito onde ele havia se escondido, o bispo ancião decidiu deixar de fugir e aguardar seus perseguidores. Quando o levaram diante do governador, o assecla estatal tentou persuadi-lo. Ele disse para que pensasse em sua idade avançada e que adorasse o imperador. Porém, quando Policarpo negou a adorar o dito homem, o juiz pediu que ele gritasse: abaixo os ateus! Logicamente, ele estava sugerindo que os ateus fossem os cristãos, afinal os romanos adoravam outros deuses. Mas Policarpo apontou em direção à multidão de pagãos e disse: sim, abaixo os ateus. Novamente, o governador disse para que ele adorasse ao imperador e maldissesse a Cristo, e assim ficaria livre. É comum que o Estado faça isso, afinal ele deve sempre ser a maior entidade. Não precisamos ir muito longe na história para ver isso. Na União Soviética, o antro do estatismo, as religiões eram perseguidas. Se houver qualquer coisa acima do Estado, os pilares que o sustentam ficarão frágeis e poderão ruir. Entretanto, Policarpo respondeu: vivi 86 anos servindo a Deus, e nenhum mal ele me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? O governador então disse para que Policarpo tentasse convencer a multidão para que não fosse castigado. Entretanto,
entanto, ele respondeu que poderia persuadi-la, mas não considerava essa turba apaixonada digna de escutar sua defesa. Aqui podemos ver um ensinamento do professor de psicologia canadense Jordan Peterson. Nunca peça desculpas a uma multidão sedenta por sangue. Você não está lidando com pessoas com as quais pode estabelecer um relacionamento. Você está lidando com uma ideia sem alma que possui pessoas. Então o ameaçaram jogar para ser comido pelas feras e posteriormente para ser queimado vivo. Policarpo respondeu que o fogo o mataria durante somente um momento e que logo se apagaria, mas que o castigo eterno nunca se apagaria. Vendo a firmeza do ancião, o governador ordenou que Policarpo fosse queimado vivo. Toda a população saiu a apanhar galhos para preparar a fogueira. Percebe-se que o Estado se nutre de seus adoradores, que apoiam decisões injustas, perseguições, vinganças e caprichos estatais. Atado já a meio da fogueira, e quando estavam a ponto de acender o fogo, Policarpo elevou seus olhos ao céu e orou em voz alta. Assim, Policarpo de Esmirna morreu queimado aos 86 anos. Sua firmeza em meio à perseguição é lembrada até hoje. A sua história nos mostra como o Estado tenta, a todo modo, ser a entidade máxima na vida das pessoas. Ele quer ser adorado tanto quanto, ou até mais, que qualquer outro deus. Sua ânsia por poder e adoração sempre estiveram presentes. Policarpo nos mostra, com seu martírio, que o homem é um ser que, livre, decide a própria vida. O homem arca com a responsabilidade de sua escolha, pois o segredo de um homem é o limite efetivo de sua liberdade, é seu poder de resistir ao suplício e à morte. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!